E o segundo nível de consciência ou de degrau, né, que talvez você esteja, é o nível de massa. O famoso Maria vai com as outras, né? É aquele que segue o fluxo, é o repetidor daquilo que escuta, segue a tendência, segue a moda, não pensa, não reflete, segue a multidão. É por isso que o povo é chamado de massa de manobra. Nós escutamos esse termo, né? Massa de manobra. A mídia, a televisão, por anos a fio, manobrou grande parte do povo. Talvez tenha manobrado a minha, você, nossos pais, nossos avós, que nunca foi procurar saber se aquilo que ouvia era verdade. Sempre engoliu o que a TV falou, né? Então, esse é o povo massa de manobra. O nível de massa, a pessoa, ela não deixa fluir o que ela tem de bom, o que está dentro dela. Ela não reflete, ela não medita, ela não se conhece, ela não dá tempo ao tempo para se conhecer e nem para conhecer o Deus que habita nela. Ela sempre repete aquilo que os outros falam. Ela não tem a sua consciência. Ela tem uma consciência global. Aquilo que os outros estão falando é aquilo que ela acredita e ela vai junto com as pessoas, né? Ela vai no fluxo realmente, né? E por isso, por ela não ver o que está dentro dela, ela acaba sempre repetindo o que o outro faz, o que o outro fala. Ela copia e cola, né? A sua vida é um plágio. Ela prega o que o outro pregou, ela acha bonito o que o outro falou, ela fala também, né? Então, ela copia a pregação do outro. Às vezes, ela copia até o jeito do outro pregar, a maneira que o outro prega. Então, ela vai repetindo as coisas. Ela não passa pela experiência. Ela é uma pessoa que vive a repetição. Ela fala o que o outro falou. Ela não deixa fluir e ela não cria nada, ela copia. É o indivíduo que bate panela, que faz greve, mas muitas vezes nem sabe por que está fazendo. Defende o que não conhece, defende o que todo mundo defende. Então, esse é o nível de massa. Precisamos ver se estamos nesse nível de massa. Se somos animalescos ou se estamos vivendo massa. Se estamos fazendo por fazer, copiando dos outros, sem pensar, né? Depois também tem um outro nível, aí já dá uma subidinha, né? Sai do nível de massa e entra no nível aspiracional. O que é isso, né? Aspiracional. É uma aspiração, é uma busca, é um desejo de encontrar, um desinstalar-se, uma procura de algo, é um desalojar-se. Já é uma coisa boa, né? Porque a pessoa não está copiando, repetindo o que o outro faz, ela está buscando descobrir algo, ela está procurando ao menos ter conhecimento, né? O indivíduo que pensa, mas é só isso, então a pessoa começa a almejar mais, almejar algo maior. Ela para de copiar do outro, de repetir, porque ela quer ter as suas próprias experiências. Ela quer viver a sua própria vida. Então, ela quer algo melhor para ela. Ela começa a sonhar, a almejar. Cansou de viver a vida dos outros. Quer construir a sua própria história. Está elevando o pensamento. Quer crescer na vida espiritual. Então ela começa a estudar mais, ler mais, rezar mais, quer ter mais oportunidade no trabalho,
quer crescer financeiramente, ela começa a se desalojar, se desinstalar. Ela não se contenta mais com aquilo ali só, ela quer dar passos e isso é muito bom. Então ela já está tendo um nível de consciência melhor, ela está começando a mudar, né? Então ela começa, para você perceber se você já está nesse nível, você vai perceber se você começa a se incomodar em casa com o que o outro não faz. Por exemplo, você vê que na sua casa a pessoa precisa caminhar, melhorar a sua vida, né? O seu corpo, ter uma alimentação saudável, mas ela sempre fala que precisa fazer e não faz. Isso já começa a te incomodar. A pessoa só fica na TV, fica no computador, fica no celular, assiste novela e sempre fala que precisa mudar, mas nunca dá passos. E aquilo começa a te incomodar. Você começa a ficar incomodado. Então você começa a querer rezar mais, estudar mais, ler mais. Então você começa a buscar sair daquela situação. Você vê que aquela situação não está te fazendo bem. Você vê que aquela situação está se repetindo, você fica adiando as coisas e você já começa a tomar consciência. É um degrau onde tomamos consciência que precisamos caminhar, que precisamos dar passos na vida, ir, né? Como fala o carisma ID, precisamos dar passos. Mas aqui nesse nível, nós precisamos também pedir ao Espírito Santo que nos ajude a cuidar da nossa vida. Então, muitas vezes, nesse nível, nós nos preocupamos com o outro, nós queremos que o outro mude, que o outro faça as coisas, mas é o nível de consciência nosso. Somos nós que estamos sendo chamados por Deus a dar esse passo. Se o outro nos deixa, se o nosso marido, a nossa esposa nos deixa dar o passo, já é o suficiente. Se ele não quer dar, cada um responde a seu momento. Muitas vezes o outro que convive conosco, ele sabe que ele precisa dar o passo, mas ele está sem força. E a força dele vem de você. Se você der o passo, ele não consegue ficar lá atrás, ele vem atrás de você. Mas não queira dar o passo junto com a pessoa, dê o passo você. Deixa a pessoa vir atrás. E se ela não vier atrás, cada um tem um tempo de resposta para Deus, mesmo convivendo debaixo do mesmo teto. E nós temos que respeitar isso. Se a pessoa não nos incomoda e não nos impede, já está muito bom. Nós precisamos ir além, nós precisamos caminhar, cuidar da nossa vida, né? Eu, santo, não outro santo. Buscar a minha mudança, não a mudança do outro, né? Afinal de contas, Deus está chamando a cada um de nós. E a resposta, ela é sempre pessoal, tá? Bom, já vimos aqui 3 níveis de consciência. Vamos repetir eles? Os três degraus, né? O animalesco, o de massa e o aspiracional. Agora vamos ver o nível individual, onde eu descubro que eu tenho que mudar, que é comigo a coisa, não é com o outro, não são com as pessoas, que a conversão é pessoal, é individual, que antes de eu levar a palavra para o outro, eu preciso conhecer a palavra, viver a palavra, né? Então, eu vou lutar pelos meus sonhos. Eu vou me posicionar. Vou buscar viver o que prego, colocar em prática a palavra que busco, viver a transformação, sentir que não dá mais para voltar. Preciso trabalhar com as minhas vontades. Preciso buscar a intimidade com Deus, custe o que custar. Então eu começo a lutar, é uma luta individual. Eu luto comigo mesmo,
eu luto com o meu querer, eu luto com as minhas vontades, mas eu não luto sozinho. Eu luto juntamente com o Espírito Santo. O Espírito Santo vai me auxiliar nessa busca da verdade dentro de mim e nessa tomada de posição na minha vida, né? Então eu começo a lutar, a falar com convicção, me comprometo com Deus, paro de brincar, paro de fazer de conta, paro de repetir, paro de fazer o que os outros fazem, né? Mas começo a fazer aquilo que Deus me pede para fazer, né? Levo a sério a minha vida, levo a sério a minha fé. Então, é uma tomada de consciência de que eu preciso mudar. Então, este é o nível individual, é o nível de tomada de consciência. E aí, eu vou para o nível da disciplina. Como é o nível da disciplina? Este é o nível mais difícil de consciência. É aqui que a maioria despenca e volta atrás. 95% das pessoas, elas saem do animalesco, vai para a massa, vai para o aspiracional e muitas até tomam uma grande consciência e até entra no nível individual, mas quando ela precisa viver a disciplina, ela não consegue. E muitos param exatamente aqui, na parte da disciplina. Tem pessoas dentro da comunidade que nunca conseguiu viver este nível, chega até aqui e cai. E fica anos e anos sem dar passos na vida comunitária, fingindo que deu passos, fingindo que está fazendo tudo aquilo que não está. Ou começa, para e não busca viver a sério, né? Todos os passos que a comunidade pede. A vida de oração, o tempo de oração, o dízimo, a obediência ao fundador, as tarefas, tudo aquilo, né, que é pedido na vida comunitária. Então aqui muitos ainda brincam, fazem de conta e acabam não vivendo, na verdade, não vivem essa disciplina que a própria regra da comunidade exige, né? Podemos dizer assim: quem manda na comunidade? Quem é a maior autoridade da comunidade? Você pode dizer assim, é o fundador, mas não é. A maior autoridade da comunidade é a regra. É a regra da comunidade. E se eu não respeito a regra, eu não respeito a maior autoridade da comunidade, né? Então, a regra é que faz a comunidade andar. Se todos vivem a regra da comunidade, a comunidade anda. Ela anda redondinha, né? Então, vamos lá. Esse nível, muitas pessoas chegam aqui e caem. E fica anos, né, sem dar passos. Quando não avançamos, não conseguimos ficar parados. Nós descemos. Você já imaginou um barquinho subindo? O barquinho está subindo o rio, você está remando, você para de remar. O barquinho não fica parado, ele desce o rio, ele vai embora, né? Ele acaba despencando o rio abaixo. Neste nível, não falamos, nós agimos, nós fazemos. A pessoa não fica só falando, não fica só pregando. Aliás, ela nem se preocupa em pregar. Se chamam ela para pregar ou não, ela não está preocupada, porque ela quer viver a regra, viver a santidade. E vivendo a regra, ela se alimenta daquilo. O carisma funciona dentro dela. Como nós respiramos o carisma da vida fraterna? Quando nós vivemos a regra da comunidade. Como o carisma não flui na comunidade? Como o carisma fica atravancado numa comunidade? Quando os membros não vivem a regra. O carisma não flui na comunidade. As pessoas de fora não vê o carisma fluir.
O carisma só pode fluir quando os membros estão vivendo a regra da comunidade. Então, a vivência das regras alimenta o carisma daquela comunidade. É a obediência, né? Então, foi por obediência que Jesus morreu na cruz e nos deu a vida. É em obediência ao carisma que Deus nos deu que o mundo verá Deus através do nosso carisma. É simples, é difícil, mas é simples de entendermos. Basta vivermos tudo isso que está sendo colocado aqui, né? Então vamos lá. Então a pessoa não fica só falando, porque ela está tão focada em ser que o fazer será consequência. Ela vive aquilo que prega e acaba pagando o preço. Na verdade, para se ter disciplina na oração, no jejum, na caridade, na obediência, né? No estudo da palavra, na escuta à vontade de Deus, né? No comungar esse carisma que Deus nos deu. Então, o membro que chegou até aqui, uma das duas coisas ele vai ter que viver na sua vida. A dor da disciplina, porque dói fazer a vontade de Deus. A disciplina, ela é dura, ela é rígida, né? É sofrida. Ou a dor do arrependimento. Nós temos que escolher ou a dor da disciplina ou a dor do arrependimento, do remorso, né? Ou você paga o preço ou você vai se arrepender o resto da vida por não ter conseguido ser fiel a este carisma. Vai viver a ilusão, copiando as pessoas, mas sem unção. Vai ser só um teatro, né? Vivendo um teatro com conhecimento, mas sem experiência, sem testemunho autêntico. Vai viver uma mentira. E a gente pensa que mente para as pessoas e todo mundo acredita. Mas a pessoa que não vive o carisma, que não obedece às regras, que não põe em prática aquilo que o carisma nos pede, mais cedo ou mais tarde as pessoas vão perceber que não é uma pessoa de oração, que é uma pessoa que prega, mas não vive tudo que prega, né? A máscara não fica na cara há muito tempo, ela cai, e ela cai rápido, viu? Cai bem rápido. Este nível, ele nos leva à autodisciplina, a capacidade de dar um comando para si mesmo e fazer aquilo que a regra nos pede. E isso é impossível sem a presença do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo. E o próximo nível, né, que é o último nível, é o da experiência. Quando os sonhos se realizam, quando os projetos começam a sair do papel e a dar certo, quando vivemos pela graça, quando experimentamos milagres na vida fraterna, um atrás do outro, quando vivemos a fé, quando sentimos que a autoridade vem do Espírito Santo e que habita em nós e que tudo flui naturalmente, como fluía com os primeiros discípulos. Aí sim, vivemos a maestria como mestres. Uma vez que aprendemos, vamos ensinar. E ensinar com a vida em primeiro lugar, né? Uma vez que vivemos a experiência com Deus, nossa vida será o testemunho autêntico. Viveremos o carisma. Olha que lindo! E através do nosso carisma, levaremos Jesus à humanidade, né? Então, o fruto do Espírito Santo, que é o domínio de si, estará dentro de nós. Então, não vamos mais reagir como animais, mas teremos condições de responder ao mundo quem é Jesus, através do nosso carisma. Amém? Agora que eu passei tudo isso para vocês, vocês vão poder
ouvir esse vídeo novamente, anotar, né? Eu vou ver se eu mando para Mônica, tiro foto disso aqui, mando para ela, eu digito, e para vocês terem todo esse material em mãos e vamos estudar isso. Vamos fazer uma partilha, né? Pega aí o seu grupinho e vocês sentam. Em que nível eu estou? Ah, eu tenho um pouquinho do animalesco ainda, eu ainda vou pelo que os outros falam, eu acho que eu já estou aspirando. Ah, eu estou aqui no nível da disciplina, eu não consigo ter disciplina. Nós precisamos partilhar. Tudo aquilo que é pregado, que é falado, que é ensinado, é muito bom, é muito bonito, é muito rico. Mas se nós ouvimos, fechamos o vídeo e vamos para casa, aquilo não frutifica em nós. Agora, a resposta de tudo isso que nós ouvimos virá na partilha. Ah, eu tenho dificuldade em viver isso, eu preciso de ajuda nesse ponto, eu quero que rezem para mim nessa situação. Aí é onde a gente pode expor, colocar para fora o que está acontecendo na nossa vida, tá bom? Então, que vocês tenham uma boa noite, que Deus abençoe vocês, né? Rezem uma Ave Maria por mim, peçam pela minha vida, pela minha família, por tudo aquilo que Deus está preparando na minha vida. E eu estou ligada com vocês, rezando por vocês todos os dias, tá? Não me esqueço da comunidade ID. Amo cada um de vocês. Fiquem com Deus. Deus abençoe.